Oi, vocês estão me ouvindo bem? Tamo sim, Tá? De boa? certo. Então tá bom. Beleza. João, se você precisar falar alguma coisa aí, seu microfone tá mutado, tá? Precisar falar, só dá um salve aí. Oi, oi, oi. Demorou. Tá me Aí, escutando? valeu. E aí, Fê, primeiramente aí, quero. Infelizmente não tô conseguindo a câmera ficar ligada aqui, tô sem câmera no PC aqui. Ah, não, Mas, de boa. mas aí, primeiramente eu já quero agradecer aí a sua prestatividade aí, a sua iniciativa de poder ajudar a gente aí no nosso trabalho. E eu acho que não só pra mim, mas acho que pro João também, mas pra gente é uma honra aí tá pelo Porra, menos meu, dando acho que uma. pra todo mundo que vai ver nosso trabalho, eles vão até se espantar pela pessoa que tá fazendo trabalho com a gente. Essa é a verdade. Nada. Então pra gente aí é uma honra aí. Então assim, basicamente eu queria saber assim, como que de cara assim, como que é a sua vivência no esporte, como que é o seu dia a Conta um pouco. dia, Conhece. conta um pouco aí da sua história aí. Ah, então. Eu comecei a jogar beisebol com 5 anos de idade, né? Que o meu pai era, era técnico e meu irmão jogava, né? Desde sempre. Aí, na verdade, meu pai não achou e nem queria muito assim que eu fosse para esse meio, né? Que eu fazia outros esportes também. Daí ele nunca achou que eu fosse gostar desse. E aí eu teve um dia que eu é engraçado até a história, teve um dia que eu fugi da minha avó, né, no clube que a gente estava fazendo natação. Eu fugi, fui pro campo e fiquei na parte de trás do campo lá, aquecendo junto, imitando. Aí que meu pai, tipo, viu que eu realmente curtia, né, que eu gostava. E aí eu comecei a jogar. Aí comecei com 5 anos, daí mais ou menos com 11, 12, assim, eu fui pro softball, né? Que daí já é uma idade que menina não pode jogar com menino. Que eles limitam porque daí a diferença de força é muito grande, né? E o risco de lesionar, de machucar é muito maior. Então eu comecei a treinar com as meninas e fui para minha primeira seleção do softball com 15 anos de idade, que é a seleção de base sub-15, foi pro Peru. E daí com 17 eu fui para minha primeira seleção do adulto, que é a seleção elite do Brasil, é a seleção principal do Brasil. E com 17 também eu recebi o Prêmio Brasil Olímpico, que é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Mas é o prêmio que os esportes olímpicos no Brasil selecionam. Sempre, todo ano tem um atleta de cada modalidade olímpica do Brasil para receber o prêmio. Esse daqui é o prêmio. Foi em 2018. E acho que é basicamente isso. Atualmente eu sigo jogando no GSEBS, né? Eu comecei a jogar quando eu era mais nova no Nippon e agora eu jogo no GSEBS, que é um time também de Arujá. E seleção também eu continuo, só que esse ano eu acabei negando participar de uma seleção porque eu tô com foco mais para os estudos e tal. E aí é isso. Nossa, não, Hum. sensacional aí, parabéns pelos títulos aí, né? Pela conquista aí, com certeza agrega muito o esporte, né? Eu Uhum. particularmente gosto muito de beisebol. Eu jogava futebol americano, né? E pra mim, tipo, o beisebol pra mim também é sensacional, sempre gostei. Que Mas, legal. mas é isso. Deixa eu te perguntar assim, agora a gente perguntando assim da sua vivência assim de atleta, né? A gente Uhum. sabe que beisebol ou softball no caso é uma modalidade de início, né? Que ainda está muito no início aqui no Brasil, né? Sim. E assim, dentro assim da seleção ou até dos clubes que você participa ou participou, qual que era os profissionais que você trabalha no dia a dia, quem que acompanhava vocês tanto, como que era o acompanhamento feito assim, essa atenção do profissional com vocês? Então,
Isso, na verdade, é um grande problema, né, no softball e beisebol brasileiro. Que, assim, atualmente a gente está tendo uma atenção e um contato muito maior com esses cuidados, né, que são bem importantes. Na verdade, são essenciais para qualquer atleta, né? Você ter um suporte lá de uma nutricionista, de uma fisioterapeuta, de um preparador físico, ter esse preparo por completo, né? Não só a parte tática e a parte do jogo mesmo. Porque isso aí dá muita diferença na hora de, assim, quando os dois lados estão cansados e também em lesões, né? Que seria o foco de vocês. As lesões no beisebol e softball são muito comuns, porque, assim, lesão é comum em qualquer esporte, né? Você pratica esporte, você tá é, aberto a ter lesões e afins. Assim, aqui no Brasil agora, as seleções de base estão começando, de base que eu digo sub-15, 17 e 19. Essas são as de base, quando eu me refiro às mais novas. E a seleção adulta. É um pouquinho diferenciada. A seleção de base, agora, eles estão tendo uma atenção maior. Por exemplo, quando eu fui para minha primeira seleção, não tinha nada disso, nada de preparo, nada de nutricionista, você ia por conta, fazia as coisas por conta. Fisioterapia, não tinha nada. E aí, eu comecei a ter contato com isso pelo esporte quando eu fui para minha primeira seleção do adulto, que foi em 2018. Então é bem recente, assim, né? E aí agora a seleção adulta, não, elas têm um cuidado maior. A gente tem atualmente, né, nutricionista, médica do esporte acompanhando a gente, que faz tratamento, porque alguns já têm lesões antigas e etc. Tem fisioterapia e acho que são esses três que a gente tem acesso. E preparador físico. Tem um preparador físico acompanhando a gente também. E assim, o que eu percebi como atleta de diferente nas seleções que eu não tive esse suporte, nas seleções que eu tive esse suporte, foi que faz completamente a diferença no seu jogo. Assim, você pode jogar bem, mas se você não tiver um preparo, a chance de você lesionar, por exemplo, eu tenho uma lesão no ombro esquerdo. Eu lesionei porque eu não tinha um acompanhamento. Então, eu fazia as coisas por conta, você aquece de uma forma que você acha correta, ou que você viu alguém fazendo e você copia, mas não necessariamente que ele tá certo, né? E atualizado. Então, é um risco. E agora, sabendo como que eu tenho que aquecer meu corpo, porque cada atleta é individual, né? Então, varia de cada pessoa para pessoa. Então, saber o meu preparo, o que funciona para mim, o que eu já testei com profissionais, o que eu já vi, já cuidei do meu ombro com profissionais. Então, assim, a diferença é muito grande. As minhas lesões de quando eu comecei a me cuidar e de quando eu não me cuidava, assim, reduziu drasticamente. Qualquer tipo de lesão que eu tivesse antes, reduziu muito. Então, é uma coisa que faz muita diferença. E agora a gente está começando a colocar para seleções de base. O que, na minha opinião, é mais importante até do que o adulto, porque se você tem uma base forte, elas já vão crescer sabendo o que elas têm que fazer, né? O que elas têm que tomar cuidado, o que elas precisam fazer para evitar lesão antes de acontecer. Então, acho que é mais ou menos isso. Não, não. Exatamente. Foi o que eu achava também, que é tudo muito no início, né? Que é bem difícil, né? Bem. Eu deduzi que muitas coisas, pelo menos no seu começo, pode ter sido muito por conta mesmo, né? E até esses achismos, né? O jeito como você aquece, o jeito como que você precisa executar, era meio que tudo no achismo, né? No Sim, empirismo. Então, assim, você tendo já esse contato, então eu vou perguntar então sobre alguns dos profissionais que você citou, para a gente só ter como uma ideia. tá. O nutricionista, por exemplo, nesse período que você ficou aí na seleção, como é que foi aí o acompanhamento dele, o que você achou, como que ele te acompanhou sobre o nutricionista? Tá. Com a parte da nutrição foi assim, a gente fez primeiro uma avaliação, aí nessa avaliação foi avaliação física, né, que aí ela vê, acompanha. Ela acompanhou todos os passos,
todos, né? Porque a nutrição, na verdade, é a base para tudo. E assim, pra mim, é que tem umas pessoas que não percebem muita diferença, né? Pra mim, a parte da nutrição foi o essencial, foi o que realmente fez total diferença na minha vida esportiva. Então, a gente começou primeiro com uma avaliação física, que ela mede o percentual de gordura, ela vê o peso, estatura, IMC, tudo. Aí depois ela mandou vários questionários pra gente, né? De como era a nossa rotina, como funcionava, como é que a gente estava acostumado a comer, a quantidade que a gente costumava comer, os tipos de carne, os tipos de frango, os tipos de salada, se comia ou não, doce. Então ela fez uma anamnese assim bem detalhada, né? Sobre tudo, do seu dia a dia, horário que você come, tudo isso, se usava suplementação ou não. Eu, no caso, não usava. E aí depois dessa anamnese, aí como é uma nutricionista só por enquanto, para o time inteiro, leva um tempinho, né, para ela analisar uma por uma e fazer uma rotina uma por uma. Então, aí ela fez, tipo assim, adaptado para que você, pro seu paladar, pro seu gosto, né? Sem fugir muito, mas de uma forma mais saudável. No meu caso, teve que cortar muita coisa, porque eu comia muito doce, enfim. Daí o doce não teve jeito, né? Ela cortou mesmo, total, ela zerou, porque a gente estava em período muito curto para o campeonato. Outro problema também, que decidiu a seleção muito em cima da hora, né? Então, foi tipo assim, todo mundo correndo para se preparar, porque o campeonato já estava aí já. Acho que foi uns 2 meses pro campeonato. E aí, o que ela falou pra gente foi que, pelo menos para você ter uma mudança assim completa, tem que ter pelo menos 3 meses, né? Pra você dar tempo do seu corpo tirar tudo que tinha de ruim e você, tipo, realmente mudar seu corpo, seu condicionamento. Então, 3 meses para você ter um resultado top, assim. Mas E não era nosso caso. você praticando também academia ou só? Não, também treinando junto com a alimentação. Tá. Também tinha a parte de treinamento. E aí, então, nossa nutricionista conversava com o nosso personal e a gente passava nosso treino para ela. Então, ela tinha a base mais ou menos de quanto você tá gastando caloricamente, né? Então, normalmente ele passava para ela. Ele mandava o treino para ela. Médio, mais ou menos, de caloria que vocês consumiam, assim? Ai, você tem ideia? Na verdade, não. Não, mas ó, eu posso te passar mais ou menos como é que era a minha refeição quando eu tava nessa época, pode ser? Então, era assim, o café da manhã eram 2 ovos com ervas, afins, o que eu quisesse misturar, sem pão, eu tinha costume de comer pão de manhã, ela cortou o pão. A gente tinha que fazer uma rotina matinal também, que era de água morna, eu tomava uns 500 ml, né, de água morna, e depois para a imunidade, para ajudar na imunidade e tudo mais no organismo, a gente tomava depois de 10 minutos própolis com limão. Própolis com limão, aí a gente comia. Eu tô falando no plural, sou eu. Aí comia. Mano, aquele gostinho amargo. É duro mesmo. O própolis com limão era a pior parte. Aí, mas de falar que a água morna também pra mim não desce fácil. Só a água pura morna, nossa, era horrível. Daí eu comia 2 ovos no café da manhã, uma banana com cacau em pó. O cacau era pra me ajudar a saciar a vontade de comer doce, né? Cacau em pó com nozes, acho que eram 2 nozes e 2 castanhas preparadas. Então, esse era o café da manhã. Aí ela falou, se eu quisesse, podia misturar chia, linhaça, essas coisas. É que eu não era muito... Aí eu comia só isso mesmo. Daí, almoçava, almoçava uma quantia pequena ou de arroz ou de batata. Feijão eu comia 3 vezes por semana. Então, eu escolhia os dias que eu colocava feijão.
uma porção de carne ou frango magro, sem molho, molho vermelho, molho branco, nada de molho. E bastante salada. A salada ela não colocou nem limite, nem o que eu tinha que comer ou não. Mas aí ela mandou pra gente uma relação dos superalimentos, né? Que tem mais antioxidantes, que fazem bem e tudo mais. Aí comia beterraba, essas coisas que Você são. teve que entrar com suplementação também nessa época? Ou você preferiu não usar? Então, a suplementação, eu até estava disposta a usar, só que como eu estava num período de tentar de perda de peso, daí ela preferiu não colocar na minha alimentação. Que, assim, como eu não sentia muita fadiga, nada defasado, assim, minha alimentação estava boa, então ela falou, foca completamente na sua alimentação, que agora aí você não vai precisar de suplementação. Então eu treinava bastante, e aí, por exemplo, o meu pós-treino, que seria no caso meu lanche da tarde, eu comia tipo coisas que poderiam substituir a suplementação. Uma banana, ovo. Na verdade, eu comia banana e ovo, de novo, tipo café da manhã, ou abacate e ovo, ou alguma coisa assim. Sempre coisas o mais sem, sem muita coisa artificial, né? O máximo de alimentação limpa. E aí isso para mim funcionou super, assim, sem no preparo, sem a suplementação. Aí no pré-campeonato, que a gente estava ali, acho que umas 2 semanas, um mês, mais ou menos. Aí ela começou a conversar comigo de suplementação. Tipo, foi quando eu já tinha melhorado a minha parte física, já tinha dado uma emagrecida e tinha diminuído a massa gorda. Aí ela pensou em colocar a suplementação comigo, daí ela falou, ó, experimenta colocar whey, creatina, malto usava como se fosse Gatorade, assim, né? Durante o treino, mas num período só, não o treino inteiro. Então, acho que foram essas 3 suplementações que eu tomei no pré-campeonato, que eu iria usar no campeonato também, né? Foi o malto, o whey e a creatina. Acho que foi isso. Aí, acompanhamento dela foi basicamente esse, assim, ela montou, ela fez a anamnese, viu como é que era o costume de cada uma, montou o planejamento da alimentação para individual, né? E, e medindo isso de quanto que a gente tinha de gordura corporal, que ela tinha medido antes, né? Na primeira avaliação. E foi fazendo acompanhamento. Então, tipo assim, a cada treino ela dava uma olhada, como é que você tá, se você se adaptou, se você tá sentindo fraqueza. Mas no meu caso foi bem tranquilo. Eu mantive o planejamento alimentar mesmo do início. Não, legal. Como você deu entrada nessa parte, que já seria uma próxima pergunta, que justamente como o nutricionista trabalhava junto com o preparador, né? Falando do preparador, como que era a rotina com ele, o que ele te passava, como que era a sua rotina, assim, em geral, assim, de treino? Era um diferente do de softball pro da academia, ou eles também conversavam entre si para saber como você está treinando? Então, no nosso preparo, todos os profissionais tinham contato um com o outro. Eles sempre estavam conversando interdisciplinarmente para saber como que a atleta está andando. A fisioterapeuta tinha uma função importante disso também, era bem essencial, porque ela que passava para os treinadores e pro preparador físico quais lesões antigas as atletas já tinham, quais queixas de dores elas tiveram na semana. Então, eu vou falar do preparador, mas eu vou juntar um pouquinho com a fisioterapia, tá? Que era bem junto, assim, andava bem junto. Então, com o preparador foi assim, eu passei para ele, é que eu não vou para academia, então o meu foi um pouquinho adaptado. Eu não estava frequentando academia e aí, mas em casa eu tenho algumas coisas, uns aparelhos, então eu mandei foto para ele de tudo, vídeo de tudo, caixote, peso, elástico. Então ele usou tudo que eu tinha em casa.
E aí ele montou um treino pra mim. Aí ele falou, ó, Fê, mantém esse treino aqui, você vai manter por 4 semanas. Mas assim, faz. Ele colocava, por exemplo, de 3 a 4 séries. Aí ele falou, ó, se você vê que 3 tá muito de boa, aí aumenta pra 4. Se você vê que esse caixote tá muito pequeno, já pode aumentar. Não precisa nem ficar falando pra mim. Se estiver muito fácil, você já vai mudando. Então eu ia alterando, assim, sabe? Em semana que eu tava meio ruim, eu colocava uma coisa mais tranquila. Em semana que eu tava melhor, eu colocava uma coisa mais forte. Você ia falar alguma coisa? Não? Aí, isso foi o que ele passou. Ele passou um treino pra mim de 4 semanas. E toda quinta-feira eu fazia um relatório pra ele de como é que eu tava me sentindo, o que eu tava sentindo do treino e se eu tava conseguindo executar o treino. E a primeira semana que eu fiz o treino, eu mandei vídeo de todos os treinos, de todos os exercícios pra ele, porque ele é lá de Marília. Então não tinha como ele me acompanhar, né? E aí, como é a distância e tudo mais, aí a gente tinha que usar essa comunicação. Então eu gravava tudo para ele ver se a execução estava certa, se aquilo estava me causando dor no joelho, nas costas, em algum lugar que não deveria. Então eu falava para ele, esse exercício eu senti que pegou, sei lá, aqui e aqui. Aí ele, tá certo então, tá tranquilo. E era assim que a gente se comunicava, porque ele morava em Marília, né? E aí não tem como. E o da fisioterapia foi que. E os treinos dele também eram voltados para minha perca de peso. Então eram todos de intensidade alta, que era para conversar também junto com o que a nutricionista queria, né? Então eu reduzi na alimentação e passei a comer com mais qualidade para perca de peso realmente. Então eu não tinha brecha de comer um chocolate por uma vez por semana. Eu não tinha essas brechas, era totalmente fechado, trabalhando junto com os treinos de alta intensidade. Então eu tinha um gasto calórico muito grande. Não sei dizer quanto, mas era bastante. E o da fisioterapia é que ela conversou com o treinador também, então ela passou pro preparador físico as lesões que a gente tinha. Então, por exemplo, eu tinha uma lesão no tornozelo, aí ele falava, esse que é de salto, toma cuidado, se você sentir que doeu, daí você me avisa. Então eles já tinham ideia do que a gente tinha de problema e tudo mais. E com a fisioterapia, a gente fez uma planilha junto com ela de controle de carga. Então, nessa planilha de controle de carga, a gente colocava semanalmente não, diariamente, todo dia, tinha que colocar lá que atividade você fez, quanto tempo durou, ela faz um cálculo lá, qual atividade, quanto tempo durou e qual o seu nível de cansaço. Então, aí ela fazia um cálculo de mais ou menos se você está em déficit ou se você está bem. E essa planilha também ajudou muito a ter um controle. Aí dela saber se a gente tá muito cansada, se aquela semana, se você se matou de treinar, se você vai estar bem pro final de semana, tudo. Então ela tinha um controle bem bom e já deixava os treinadores pré-avisados, entendeu? Pra ter uma noção de como a gente já tá. E a própria fisioterapia passou por conta pra gente uns exercícios de prevenção. Então, por exemplo, eu tive bursite no ombro esquerdo e já torci várias vezes o tornozelo, né? Eu tenho bastante facilidade de torcer o tornozelo. Então, pra bursite do ombro, dela passava. No tornozelo é por conta do quê? De saltar de base para base? Não, o meu foi de torção mesmo. Torção. Eu tive uma torção brincando de pega-pega, foi nada a ver com esporte. Quando eu era mais nova. Mas de quem faz pratica esporte não é esporte. Realmente. Eu era pequena ainda, mas aí eu torci bem feio o tornozelo, quase rompeu. E aí se não me engano, acho que foi rompimento parcial, assim. E aí fiquei um bom tempo cuidando. Foi bem chatinho. E aí toda vez, quando você tira a tornozeleira depois, que é perigoso, né? Porque ele fica meio bobo. Então, vira e mexe eu virava o tornozelo.
E no primeiro treino da seleção, eu virei o tornozelo de novo. Então, ela já falou, tem que ficar atenta, né? Aí ela perguntou se fazia algum exercício preventivo. É que a fisioterapeuta é minha amiga. Ela falou, caramba, meu, você é mó cabeçuda, não sei o quê, que eu não fazia nada, né? Aí ela passou exercício de prevenção pro tornozelo, pro pulso, porque a gente usa bastante, né, para jogar arremessador. No meu caso, eu sou arremessadora. Então, os efeitos que a gente faz é tudo virando a munheca. Então, trabalha bastante também. Ela passou preventivo para os lugares que a gente já tinha lesão e preventivo para os lugares que a gente não tinha nada, mas que tinha muitos movimentos que usavam, né? Usava muito no esporte. E quais são esses movimentos que é mais lesivos, né, no esporte? Então, é o de arremesso por cima, que é o mais comum, é onde o pessoal mais lesiona, tanto no soft quanto no beisebol. A diferença do soft e do beisebol é que no softball, a arremessadora joga por baixo. Então, o risco de lesão no ombro é bem menor. E no cotovelo, né? Porque ele vem com o braço esticado. Roda de assim. Então, o risco de lesão no cotovelo e no ombro são bem menores que no beisebol. No beisebol, não. No beisebol, o arremessador joga por cima, né? Então, a maior porcentagem de lesão que tem no beisebol normalmente é de ombro e cotovelo. É quase, assim, é unânime. É sempre ombro e cotovelo. E mais softball também. As pessoas, eu tenho amigas que não são arremessadoras. E no normal, em qualquer outra posição que não seja arremessadora, você vai jogar por cima. No jogo inteiro é por cima. Então, esse é o movimento que a gente mais faz. E nesse movimento, muita gente lesiona o ombro, a escápula, às vezes não aquece direito, distende o braço, alguma coisa do tipo. E em todos os movimentos tem muita munheca. Então, tanto por cima quanto por baixo, sempre vai ter a munheca. Em munheca, acho que eu nunca vi lesão, assim. Nunca vi muita lesão. As lesões que eu sei que tem, que amigas minhas têm, e hoje eu tive também, é do ombro, é do cotovelo, joelho tem bastante, porque a gente dá peixinho, né? O peixinho é o que a gente se joga assim, ou subir. Subir é o que a gente vai deslizando assim, slide. Então, esses dois, como são muito brutos assim, se você não souber fazer, se você não tiver técnica boa, ou se você pegar uma pedra ou cair errado, vai bater o joelho. E joelho bater é complicado, né? Então, inclusive teve uma amiga minha num treino do ano passado que ela lesionou o joelho pulando na bola. Então, assim, não foi nem correndo, nem de batida da bola, foi se jogando para pegar a bola, ela bateu o joelho no chão e aí lesionou. Então, acho que é mais isso. É o ombro, cotovelo, joelho e acho que só. E Mais esses. de prevenção, vocês tipo fazem diariamente, semanalmente, aquecem antes do treino fazendo isso, como que é? Então, os de prevenção que ela passou para mim, ela pediu pra gente fazer 3 vezes por semana, acho, no mínimo, pra mais. Ela falou que, tipo, sempre assim, liberável, fazer o dia inteiro. Que ela falou que é porque são exercícios sem carga, né? Então, não tem risco. E ela sempre falava pra gente, ela enfatizava muito, se você sentir alguma dor que não é de cansaço muscular, tá errado. E aí você tem que avisar pra, tipo, ver que você tá fazendo o movimento certo, o que tá acontecendo, né? Então ela sempre buscava a causa do que tava acontecendo e conversava bastante. A gente fazia, acho que eu fazia 3 vezes por semana, que o meu dia a dia era bem corrido, então eu fazia 3 vezes por semana, o mínimo. Mas isso já deu uma grande diferença pra mim, eu senti meu ombro muito mais firme. 3 vezes por semana. E antes da gente jogar ou treinar, a gente sempre fazia o aquecimento individual, cada um faz o seu. E tem o arm care, que a gente fala. Que ela fez um conjunto de exercícios só para a parte superior do braço, né? Que é o que a gente, na realidade, usa bastante jogando. É o que mais faz movimentos diferentes.
Que a perna é o movimento mais comum, a gente corre bastante e se joga assim. Mas o braço é o que tem rotação, dá impacto, tudo mais. Então ela passava o arm care. E o arm care a gente fazia também 3 vezes durante a semana, independente de ter lesão ou não. É um fortalecimento. E antes de treino e jogo também. A gente sempre foi orientada a fazer. E vocês usavam aqueles choquinhos também, liberação miofascial nos ombros, ventosa, alguma coisa desse tipo? Então, o choquinho a gente usa em alguns casos, que ela acha necessário e tudo mais. Ela fazia liberação com tanto manual quanto com agulha. Então ela usava a acupuntura. Para quem não tinha medo de agulha, ela usava a acupuntura, que era bem mais rápido, né? Instantâneo. A liberação não, a liberação seria, por exemplo, depois de um treino, de um dia inteiro de treino, ela lá e fazia a liberação. Mas durante o treino, normalmente ela usava a agulha. Por exemplo, nossa, não tô conseguindo fazer assim com a cabeça. Isso aconteceu comigo, no caso. A gente foi para um amistoso, eu dormi mal, que a gente foi viajar lá para Marília, dormi mal, não conseguia mexer o pescoço. Então não ia conseguir jogar. Ao invés dela fazer na mão, ela também poderia fazer na mão. Mas ela usou a técnica da liberação com agulha e foi assim muito bom. Me ajudou muito. Mas ela usava a agulha, a liberação comum mesmo, manual. E sabe aquela pistolinha? Eu não sei o nome agora. É uma pistolinha que ela é automática. Então. E aí ela usava bastante isso aí também. Inclusive, alguns atletas até acabaram comprando, porque o bom desse daí é que você pode fazer É aquela assim. que dá. Isso, que tem várias cabecinhas do coisa e daí você pode ir trocando. Essa mesmo. E aí ela usava bastante esse. A gente também acabou algumas pessoas comprando, porque é bem útil. Acho que esses eram os métodos mais usados, assim, mais comuns mesmo. Certo, tá a gente entendeu então que a fisioterapia então era bem intensa assim nessa parte assim do cuidado, né, na prevenção principalmente, né, e de Sim. prevenção e justamente até da recuperação dessas lesões que você teve, principalmente a do ombro. O médico, vocês tiveram um acompanhamento assim médico mais próximo? O médico ele fazia basicamente o que com vocês assim, o que de avaliação? A rotina da avaliação, o que ele recomendava em geral? Então, a nossa médica esportiva, ela já jogou, né, softball, então pra gente era mais fácil, assim. Isso que eu tô falando vale basicamente pro beisebol. Só que o beisebol, que o trabalho de vocês é prioritariamente do beisebol, né? O assunto principal? Ou é Não, dos dois? a gente pode abordar os dois. O professor deixou isso bem livre, porque justamente o tema Tá. liga um com o outro. Tá, entendi. Porque, na verdade, é bem similar mesmo. E aí, só ia falar que o beisebol, eles têm um centro de treinamento aqui no Brasil, que chama CT Yakult, né? Que era patrocinado pela Yakult, é lá em Ibiúna, e é um centro de treinamento que é para quem tá na escola ainda, mas é só para homem. Então, eles vivem lá, eles ficam lá todos os dias e estudam lá também. E nesse centro de treinamento eles têm um suporte muito bom, porque normalmente, todo mundo que entra nesse centro de treinamento tem como foco principal ser jogador profissional. Então eles têm um suporte maior, assim, sabe? Eles cuidam bem, assim. Tem fisioterapia, tem. Acho que só não tem nutricionista. Mas eles têm um acompanhamento de preparador físico, fisioterapia. E é isso. Aí a parte médica. A nossa médica do esporte, ela jogou softball, então fica um pouco mais fácil, assim. Ela sabe algumas das dores do movimento, o que pode incomodar. E no meu caso, da bursite, inicialmente eu não tratei com ela. Foi que no dia que eu machuquei, eu já não conseguia fazer nada com o braço, ficou doendo horrores. Aí eu fui num hospital comum, fiz o exame
E aí um médico do hospital mesmo, pelo convênio, falou que eu estava com bursite e tudo mais. E aí, como foi um exame de imagem, eu trouxe para casa. E aí, quando eu entrei na seleção, que ela estava na seleção, eu mostrei os exames de imagem para ela. Ela falou, realmente, tem muitos pontos inflamados. Tinha muitos locais inflamados, o que juntou e ocasionou com que eu tivesse mais facilidade de machucar, né? Uma lesão mais grave. E ela falou para mim, olha, tem várias formas de tratamento, mas não é barato, né? No caso, o que ela tinha me dito, que eu lembro agora, é que tinha a cirurgia, né? Que para mim não é uma opção. E tinha um tratamento com shockwave, que aí eu fui buscar com um outro médico, que não é médico do esporte. Ele trabalha com bastante esportista, mas ele tem um foco principal nesse shockwave. E ele não é nada da seleção, ele é um conhecido nosso, então ele fez gratuitamente, cuidou bastante. E esse shockwave deu, assim, foi o que realmente me ajudou muito. Foi o que me deu um apoio do ombro para eu poder começar a fortalecer ele, sabe? Tipo assim, não mudou da água pro vinho, mas eu pude começar a treinar com ele. Porque eu não tava conseguindo nem fazer movimento comum, sabe? Quando eu ia pegar uma bola aqui em cima, assim, um pouco pro lado, assim, ele já virava. Ele deslocava e voltava. Então, qualquer movimentinho que eu fazia era assim. E aí, depois do shockwave, eu consegui ter um controle melhor e aí eu comecei a fortalecer. Mas a médica da seleção mesmo, ela viu depois do tratamento, minto, ela viu antes, que foi o que ela deu as opções que tinha. E ela falou que eu tinha que conversar com a fisioterapeuta, que eu tinha que fazer um longo processo de fortalecimento, né? Porque como foi uma lesão grave, a chance de acontecer de novo para pior era muito grande, do jeito que estava, na situação que estava, né? Então ela falou que eu tinha que falar com a fisioterapeuta para ela passar exercício, fortalecimento, uma rotina, né? Eu tive que criar uma rotina de fortalecimento especificamente para essa lesão. E ela não, acho, agora eu não lembro se ela me pediu outro exame depois para ver como é que tava e eu não fiz. Eu acho que ela deve ter pedido sim, outro exame para ver como é que estavam as inflamações e tudo mais. Mas acabou que eu não fiz. Só que assim, a dor e a lesão que eu tinha estão bem melhores assim hoje em dia, né? É que recentemente eu machuquei de novo, mas melhorou muito com o fortalecimento, assim. O apoio da nossa médica esportista nesse meio é basicamente dela ver os exames com lesões. É que eu não acompanhei muito com ela, né? Eu já tinha um norte de onde ir e, tipo, o que eu tava fazendo tava dando certo. Então eu não fiquei toda hora buscando ela, porque ela também não trabalha só com a seleção, né? E como ela é uma amiga minha também, eu não quis ficar usando assim do tempo, se eu já tinha uma direção pra ir. Então não tinha muito o que ela falar pra mim, mas, por exemplo, ela tá cuidando do ombro de uma amiga minha. A minha amiga vai no consultório dela, acho que umas 2 vezes por mês, e faz exame, tem uns testes, né, que faz de rotação, de quando tá abertura. Então ela tem essa rotina, assim, de ir lá no consultório, fazer os testes, E fazer ela o que exame. a fisioterapia, né? Dependendo do caso. Então, e ela que recomenda, e ela conversa com a fisioterapia e fala, ó, acho que talvez essa linha de tratamento não vai funcionar, entendeu? Esses estilos de exercícios não pode acontecer. Então elas vão sempre conversando, assim. É bom porque não são profissionais estranhos um do outro, todos se conhecem, então todo mundo conversa ali. O que facilita muito de você conhecer o seu atleta, né? Então, acho que o apoio dela é bem grande. É porque, para mim, nesse caso da lesão, não teve muito o que falar mesmo, porque eu já tinha uma direção. Sim, então a gente, justamente pelo que a gente viu na literatura, então realmente o beisebol tem muita lesão de ombro e cotovelo, né? E justamente é isso, a gente consegue então perceber que justifica então a quantidade de literatura médica
na parte da ortopedia sobre a recuperação Sim. do atleta. Tem muita, muita demais. Muita, Então a gente vê que realmente justifica. O gasto que vocês têm da mobilidade do ombro e do cotovelo realmente é bem alto, né? sim, Então o médico, então, no beisebol, no software, ele faz uma função muito mais de prevenção do que um trabalho, vamos supor assim, mais de ver funções, por exemplo, de alta intensidade, por exemplo. Eu estava tentando ainda achar alguma literatura que eu achasse, por exemplo, que mesmo uma partida longa, né? Eu estava tentando achar algum artigo sobre fisiologia, só que isso eu não achei. Então, eu percebi que todos os artigos médicos, mesmo em inglês, eles é muito voltado à fisioterapia. Então a gente vê que justifica bastante mesmo assim. sim. E, ó, desculpa te Não, pode cortar, continuar. só para complementar aqui, o médico, ela fazia uns testes com a gente, lembrei agora, antes do campeonato e no campeonato também. Eu não vou saber dizer o que que é, mas ela fazia esses testes da abertura, de quanto seu braço fica esticado, de quanto rotaciona, tudo mais, os ângulos. E ela tinha um aparelho, eu não vou saber dizer o nome. É um aparelho que é uma barra assim, uma barrinha plana, parece uma tabuinha assim, fina, que ela deixava no chão, daí a gente ficava com os dois pés em cima, ela ficava com o aparelho na mão, e aí ela falava já, daí a gente saltava assim o máximo que dava, do zero. Então ela fazia esse teste antes e depois de treino e jogo. E também ela também usava da tabelinha da físio, de quanto cansada a gente estava, quanto fadigada foi, quanto foi de fadiga no treino, né? O que a gente achou e tal. Ela também participava dessa parte preparativa do nosso físico. E falando sobre as lesões que o esporte tem, o meu irmão é também um exemplo, que ele joga beisebol profissional, né? Lá no Japão. Eu nem falei pra vocês irem falar com ele nem nada, porque ele tá numa rotina agora, assim, Eu, estressante. ali ela foi também falar com ele, só que foi a mesma coisa que você falou. Ele tá, mano, É, a muito. rotina dele tá absurda, porque nem a gente que é a família dele, a gente manda mensagem mais, nem ele manda mensagem, mas é porque a gente tá corrido, ele tá corrido. É cada um fazendo suas coisas, correndo de um lado pro outro. Então eu vou falar algo dele aqui pra vocês também. Ele começou a jogar desde pequenininho também, bem pequenininho. Só que ele teve uma lesão no cotovelo, no, se não me engano, foi no segundo time que ele foi contratado. Ele já estava com 21, 20, 19 e 20, acho, hein? Ele lesionou o cotovelo e ele fez aquela cirurgia. Acho que vocês devem ter visto o nome dessa cirurgia nos artigos. É Tommy John. A Tommy John é do cotovelo, que eles tiram quando rompe o tendão, né? Então, aí pega o tendão normalmente do dedinho ou da perna. E aí, no caso dele, pegou do dedinho. E aí colocou aqui, trocou, tal. Nossa, a recuperação foi muito chata, foi lenta, foi dolorosa. Ele tinha que ficar usando um negócio assim que, tipo, limitava o movimento dele, porque ele não podia realmente fazer. Era uma recuperação muito lenta, né? Típica de cirurgia. Ainda mais numa parte que usa o tendão com mobilidade, assim. Então foi bem chato, assim. Aí quando deu mais ou menos um ano de recuperação, que é o período mais ou menos estabelecido para você voltar a jogar normalmente, assim. Depois desse um ano, ele foi jogar de novo num jogo e ele começou a sentir umas dores de novo. Mas ele achou que fosse porque o braço estava fraco, tudo mais, ele continuou jogando. Teve uma que ele jogou que ele sentiu estralar de novo. Ele foi no médico de novo, teve que fazer cirurgia de novo. Então ele fez 2 cirurgias seguidas no cotovelo. As duas foram a mesma cirurgia, Tommy John.
Só que a primeira foi bem sucedida, só que o tendão ficou solto. Ele não se fixou. E aí, por isso que ele sentiu essa fraqueza no braço e por isso que estourou de novo. Então ele teve que fazer de novo a cirurgia do Tom John e aí ele pegou o tendão da perna. Aí, nossa, acho que pra recuperação total dele foi uns 5 anos. 4, 5 anos. Foi assim, é que os outros casos não demora tanto, né? Ou você não vai de vez ou você vai de vez. No caso dele não, ele teve que fazer de novo e aí a segunda foi bem complicada. Nossa, foi uma recuperação bem chata, assim. Inclusive, tinha gente que achou que ele fosse parar de jogar, tudo mais, porque 5 anos você tentando se recuperar de uma lesão é difícil, né? Mas ele continuou trabalhando, fazendo parte de fisioterapia, alongando, fazendo muita mobilidade e trabalhando, né, a movimentação para ele adaptar o movimento dele de uma forma que sobrecarregasse menos o braço. Porque tem essa também, tipo, o movimento que você faz por exemplo, se você não usar muito seu tronco, você vai usar muito mais a força do seu braço, então vai sobrecarregar o braço, né? E ele começou a entrar nesses detalhes, o que ajudou muito ele a não ter mais essa lesão. E atualmente ele tá jogando tranquilamente. Assim, o braço dele cansa, ele pega onde ele fez a cirurgia, mas nada comparado antes, né? Ele tá lá no Japão, no Yomiuri Giants, mas ele tá jogando tranquilo, assim. São áreas bem. Essas áreas de lesões que vocês estão propensos é muito difícil mesmo a recuperação, né? E realmente é bem difícil e doloroso, né? Dá para se imaginar que é bem complicado mesmo. E agora, até usando os seus exemplos e até o do seu irmão, a gente pensando até que você fica um pouco abalado, né? Você ficar afastado, querendo ou não, por mais que Psicologicamente, sim, por é mais que duro. seja um esporte que é a profissão de vocês, mas vocês também amam o que vocês fazem, né? Então, assim, você perceber que você fica afastado, por exemplo, no caso, no seu e até no caso dele, 5 anos afastado, psicologicamente falando assim, como que vocês lidam com isso e, assim, pré-jogo, vamos supor, mesmo assim, depois de uma lesão ou até sem ter lesão, o que vocês sentem e se vocês têm algum preparo psicológico, seja que o médico indica ou até mesmo um psicólogo específico também. Vocês têm algum assim? Então, na verdade, isso é uma coisa que a gente está buscando atualmente para essa É uma coisa a lesão. melhorar, né? Oi? Isso é uma coisa a melhorar, então, no caso, né? É um ponto que a gente tem que melhorar, de fato. É um ponto que a gente está buscando porque a gente sabe que precisa, mas ainda não vingou, né? Então, assim, realmente, essa parte psicológica, na verdade, todos esses pontos são essenciais, né? A fisioterapia, a médica do esporte, o preparador físico, a nutricionista, a psicóloga, são pilares essenciais, realmente, de fato. Tanto para uma vida comum quanto principalmente para a vida de um atleta, né? Que envolve muito o seu físico e o seu psicológico. Então, muitas vezes tem gente que lesiona, mas não retorna, não necessariamente por não ter chance de retornar, mas é por achar que não tem essa chance de retornar. Então, tipo assim, acaba, ai, nem vou fazer esse exercício. Pra que eu vou fazer esse exercício? Tipo, ou esperando um resultado muito rápido, né? Ai, tô fazendo um mês já e não melhorou muita coisa. Cara, continua, tem que insistir, porque é um processo, né? Para você lesionar é 1, 2. Para você recuperar é 1, 2 anos, né? Demora muito. Então, esse ponto de ter cabeça tanto para jogo, quanto para quando você lesiona, ou para quando você perde, ou quando o seu desempenho não foi bom, você não ajudou o time, ou quando aconteceu um erro ali no jogo que foi essencial para o seu time ou ganhar ou perder. Então, esses pontos pegam muito no psicológico, de fato. E a gente não tem um acompanhamento psicológico. Basicamente, os outros profissionais da área da saúde que ajudam a gente nesse ponto. E é na base da conversa, assim. Porque realmente, como eu disse para vocês, elas são nossas amigas, né? É tudo muito próximo no nosso esporte do soft.
Então, como é todo mundo muito próximo, muito amigo, então você se sente confortável para se abrir com aquela pessoa, entendeu? Então você acaba falando, putz, essa semana foi difícil, não sei o quê. Então elas dão esse suporte, a médica, a nutricionista, a fisioterapeuta, elas dão esse suporte, mas elas sempre indicam também, né? Cara, tenta procurar alguém, assim, um profissional de fato, né? Que entenda do que tá falando. Mas tanto no beisebol quanto no soft, a gente não tem esse apoio de psicológico. É basicamente você por você mesmo e conversando com seus amigos. Aprendendo, assim, o do Daniel, por exemplo, meu irmão. Realmente foi muito difícil. Porque para ele a lesão é muito pior e muito mais grave e muito mais difícil de lidar do que, por exemplo, seria para mim se eu tivesse a mesma lesão que ele. Porque eu não jogo profissionalmente, eu sou federada, jogo pela seleção do Brasil, tudo mais, mas eu não recebo para isso. Eu não assinei contrato com nenhum time. Eu pago para jogar no Brasil. Então, o meu é basicamente um hobby amador mesmo. O dele não, ele tem um contrato no exterior, ele tem um contrato com o time. Ele realmente, de fato, trabalha com isso, né? E foi trabalhando que ele se lesionou. Então, esse período de não poder jogar, ele não podia pegar na bolinha, porque ele não conseguia fazer nada. Foi assim, vocês imaginam, né? Por exemplo, é a mesma coisa que você trabalhar no computador e você não conseguir digitar, você não conseguir nem pegar no seu mouse, você não pode abrir o computador. Então, é bem frustrante, né? Pesa bastante na parte psicológica. E basicamente ele conseguiu superar por ele mesmo e com um apoio de família, assim, e da mulher dele, né? Que a gente não largou, assim, e, meu, o que ele precisava daquela hora era de apoio, sabe? De entender que aquilo aconteceu. Não adianta mais você ficar pensando, ai, por que que aconteceu comigo? E se tivesse não acontecido? Não adianta, aconteceu, então cuida. Então ele teve muita cabeça, porque ele não teve apoio psicológico de profissional, né? Foi muito na cabeça mesmo, ele conseguiu levar. Mas também, por exemplo, ele foi uma situação que deu certo sem o psicológico, sem o psicólogo, né? Mas também a gente tem muitos casos de pessoas que não dão certo por causa de não ter acesso a um psicólogo. Gente que foi pro exterior e ficou em dúvida, ai, será que é isso? Será que. Ai, minha família tá com saudade, minha namorada falou que tá com saudade, largou o contrato profissional e veio embora. Entendeu? Então, são assim, caramba, meu, o cara sonhou a vida inteira nisso e do nada, assim, em questão de segundos, ele decidiu voltar pro Brasil e largar tudo que ele queria. São pontos psicológicos, né? Que, tipo assim, não que ele tinha que ficar lá porque é isso que ele quer, mas de tomar uma decisão mais lógica, né? Não muito pelo emocional. Isso é muito difícil. Lidar com questões de jogo é muito difícil. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito competitiva e o próprio jogo, assim mesmo, que para mim seja um hobby, é muito difícil você lidar quando você fica frustrado, né? Com uma coisa que você não conseguiu fazer, porque às vezes eu sei que eu consigo fazer isso e dessa vez saiu tudo errado. Então, frustração, são coisas muito recorrentes que eu sinto que acontece comigo, que eu vejo de fato que isso acontece com muita gente dentro do esporte, tanto no beisebol quanto no softball, inclusive com técnicos, não é só com atletas. Então, acho que esse apoio psicológico é essencial e muito importante para um time. Não necessariamente, o suporte tem que ser só para os atletas. Não, os técnicos também precisam desse suporte, porque é a responsabilidade de você carregar aquele time, entendeu? De você planejar, de você fazer tudo. Então, é uma parte que falta muito, realmente, no Brasil. Isso precisava mesmo. É que, agora, explicando um pouquinho disso, é porque o softball brasileiro não tem renda. Então, é tipo assim, a gente realmente paga para jogar. As seleções de viagem que a gente vai, a gente tira do nosso bolso. Se você quer viajar, para você entrar numa seleção do Brasil e conseguir viajar, é engraçado, né? Chega a ser ridículo. Você tem que jogar bem, e além de jogar bem,
ter um mínimo financeiramente para você conseguir pagar a sua passagem para ir. Então, assim, o que a gente pensa, né? A gente mesmo, eu mesmo, jogo na seleção, eu sei que eu tenho um jogo bom, tudo mais, já fui reconhecida, mas aí você começa a pensar, né? Caramba, mas será que é o melhor time do Brasil mesmo? Cara, você começa a questionar, né? Então, por a gente não ter esse lucro, é a gente que paga do nosso bolso, todo mundo. Tanto atleta quanto técnico, quanto se a fisioterapeuta for acompanhar a gente, ela desembolsa do dinheiro dela. Então, assim, para um profissional, pensando profissionalmente, para você compensa acompanhar esse time nessa viagem? Não, você não vai acompanhar. Então, todos os profissionais que a gente tem acompanhando a gente agora no softball são todos voluntários. A Seleção Brasileira de Softball do Brasil é totalmente voluntária, a parte da nossa retaguarda. Nossa médica do esporte é voluntária. Inclusive, ela é uma ótima médica do esporte. Se vocês quiserem também, eu posso mandar o nome dela no grupo. Eu não sei se ela vai responder, porque ela também tá super ocupada, mas tem algumas coisas postadas no Instagram dela. A fisioterapeuta que eu falei para vocês também é completamente voluntário. O nosso preparador físico também é voluntário. A nossa nutricionista é voluntária. Então, assim, aí fica difícil você conseguir um psicólogo também, né? É que a gente não conhece ninguém do meio, que dificulta. Mas é por essas questões que o nosso esporte não é um pouco mais refinado, sabe? Um pouco melhor, assim, nesses pontos essenciais. Eu acho que Sim, é isso. talvez acho que exatamente o ponto que você falou é o principal, o alto índice de desistência, né, do esporte também, né? Uhum. Porque a pessoa, exatamente como você falou, às vezes a pessoa se lesiona, às vezes a recuperação estava indo tudo bem, mas esses fatores psicológicos de justamente, não vou conseguir, ou não vou mais conseguir, não vou ser mais o que eu era, e até no caso do seu irmão, o fator da distância, que no caso do seu irmão foi um guerreiro, assim, por ter lutado com essa lesão todinha e basicamente sem nenhum suporte, né? E só Uhum. com o suporte familiar, isso ele já conseguiu se blindar a mente dele, né? É coisa que, Verdade. mesmo em qualquer tipo de esporte, você lidando com a lesão de uma recuperação a tão longo prazo assim, é bem difícil mesmo, né? Então a É. gente agrega exatamente isso que você falou. A gente vê então no beisebol, pelo menos no cenário, no beisebol e no softball, no cenário atual, um déficit aí nessa atenção do psicólogo, né? Que é um Tem. ponto que realmente precisaria ser melhorado, né? Uhum. Isso realmente é importante você trazer isso justamente para a gente evidenciar e a gente ter isso nos nossos estudos, né? Que falta isso pro pessoal mesmo. Sim. Mas tá certo. João, você tem mais alguma dúvida, cara? Tem mais alguma coisa assim que você acha relevante? Não, apontaram, né, todos os assuntos, só que, velho, falta mais visibilidade, né, também pro esporte. Nossa, falta muito. Inclusive, a gente tenta dar essa visibilidade, por exemplo, tem o Instagram oficial do Softball Brasil, da seleção adulta, e tem o Instagram chamado Papo de Pelota, que criaram recentemente. Pelota é bola em espanhol, né? Que o latino é bem famoso também nesse meio. Então eles fizeram essa brincadeira, papo de pelota. E eles tentam divulgar o máximo, assim, mas é muito difícil, assim. Separar uma pessoa na rua e você perguntar se conhece futebol ou beisebol? Não, e outro, você falou de pagar tudo isso daí, o governo nada ajuda. Nossa, nada, nada, nada. É, assim, vou falar uma questão que aconteceu recente, hein? A gente tem o Bolsa Atleta, né? Porque o softball, o beisebol é esporte olímpico. Porém, a próxima Olimpíadas vai ser na França, né? Próxima Olimpíadas? Acho que é isso. E aí, França não tem uma estrutura para agregar o beisebol e o softball. Aí, o beisebol e o softball saíram das Olimpíadas, da próxima de agora. E na outra, já está programado para estar de novo, porque eles têm suporte. Ou seja, não é por falta de não ter time para o esporte, não. É simplesmente por uma questão de estrutura do país. E, assim, ano passado, o meu time, G-Sebs, que eu tô até com a camiseta,
É o time que eu jogo, né, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem 3 campeonatos por ano, normalmente, do adulto, né, a categoria adulta. São poucos campeonatos porque tem poucos times. Muita gente desiste de jogar, é justamente por causa disso. Você só tem gasto. Então, tipo, acaba muita gente parando e muito time acabando. Então tem muito time que tinha antigamente e atualmente já não tem mais. Ainda que também não consegue se sustentar no esporte. Como você disse, o É, acompanhamento que você tem, a pessoa não vai ter como marcar esse acompanhamento. Então perde muito atleta que pode ser muito bom por sim. conta de não ter essa base forte, né, em apoio. Aham. É, então, exatamente. Nossa, tem muita gente que você não tem como você saber, porque a pessoa nem seguiu, não tem como ela seguir, porque ela não tem um apoio, um suporte, é só gasto. E assim, não vou mentir, é um esporte caro. Os materiais são bem caros, tanto é que eu sou muito ciumenta com os meus materiais, eu não fico deixando qualquer pessoa pegar, qualquer pessoa ficar colocando a mão na luva, sabe. Inclusive eu tenho uma aqui, ó. Ah, viciada de esporte, tem até no quarto. Mas ó, tá vendo? Então, por exemplo, ó, esse aqui é um material top de qualidade do Japão, da Mizuno Pro. É uma linha da Mizuno que é Pro, né? É muito boa, é um couro de ótima qualidade. Então, assim, meu, isso aqui é uma fortuna, entendeu? Então, assim, para você, de fato, não basta ter só interesse. Você tem que ter um mínimo para você conseguir se manter dentro do esporte. Aí chega lá, você tem que pagar a mensalidade para o clube, aí você tem que pagar renovação da carteirinha anual da federação, tem que pagar para a CBBS, que é a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. É, tudo é só gasto, você E os nunca recebe. equipamentos eles te dão, é tudo você que tem que também ter. Não, então, tem os equipamentos do time, né? Com essa mensalidade que a gente dá, o time Sim, sim, claro. acaba comprando os equipamentos do time. Eu opto por ter os meus equipamentos e é porque na época que eu comprei eu tinha condição, né? Então, eles são bem duradouros, assim, então acaba sendo um investimento a longo prazo, né? Se você cuidar direitinho, ele vai durar muito mais. Mas muita gente não tem condição disso, né? E assim, de ficar indo para o campo toda vez, não tem um campo perto aqui. Por exemplo, não tem um campo aqui em São Paulo. Para eu ir para um campo, eu preciso ir até Arujá, dá 1 hora de carro. O tanto que você vai gastar, ó, pensando hoje, de gasolina para ir e voltar todo final de semana, eu mesma não tô indo pro campo agora. Porque tá tudo muito corrido, gasolina tá uma fortuna, não vou pagar isso. Então, é, começa a pesar as coisas, né? O preparo do atleta do brasileiro já é difícil. De esporte não reconhecido, meu filho, é pior ainda. Porque envolve muita coisa. Então, é complicado mesmo. Infelizmente é um cenário difícil, né? E bem recorrente, né? Infelizmente. Uhum. E a gente vê que justamente pela falta de suporte, realmente você tem que gostar. Não tem como você dizer que você não gosta. Você tá lá porque realmente você ama. Porque como você falou, é tudo muito caro, é tudo muito difícil. E assim, realmente é dedicação 100%. Então, o que você tá fazendo ali em campo, realmente a motivação sua ali dá pra se dizer que é quase que na força do ódio. Ali, você, nossa, que ninguém me reconhece, eu tô aqui me matando, sabe? Realmente é bem isso mesmo. E assim, eu parabenizo aí vocês pelo trabalho, né? Porque realmente não é fácil e independente os resultados que vocês consigam, mas justamente por ver esse esforço de vocês e pelo esporte, não só pelo softball, mas até o trabalho de vocês com o beisebol mesmo, né? É realmente assim, bastante interessante pra gente, porque a gente, como futuros educadores e até preparadores físicos, né, a gente vê um leque de possibilidades se abrindo, né? E a gente vê que os atletas que estão hoje estão fazendo acontecer isso, né? Então a gente, particularmente eu, me sinto grato por existir vocês, assim, atletas em outras modalidades de esportes que estão ali lutando pelo reconhecimento, né? Isso é muito importante. Isso é bastante legal, assim, da parte de vocês. Legal, eu agradeço vocês também, meu. É muito bom assim ter gente interessada nisso.
Não só porque é esse esporte especificamente, mas interessado é porque, assim, esporte pra mim é como se fosse não existe religião no esporte, né, são todos os esportes, dividem do mesmo sentimento, do mesmo valor, então, independente do esporte que for, o sentimento ali de você ser um profissional e querer ajudar aquela pessoa, ou de você ser um atleta e querer fazer aquilo, representar seu país, meu, sempre vão ser os mesmos sentimentos. E eu agradeço demais por vocês também estarem tomando esse caminho, né, de cuidar das pessoas. As pessoas acham que só médico que salva a gente, que cuida de gente. Não é bem assim, né? Qualquer profissão que você fizer com carinho, com atenção, de coração, meu, vai mudar a vida de quem que apareça. Não, você falou tudo, é um trabalho de formiguinha, né? O pessoal Uhum. reconhece o médico, né? Mas ele muitas vezes não sabe que o médico ali não é 1% do trabalho todo, né? É bem Uhum. isso mesmo. Mas, cara, a gente agradece demais, demais mesmo. Obrigadão aí a Pô, participação, a disponibilidade aí do tempo que você teve, principalmente, para explicar um pouco da sua trajetória e também do esporte. E a gente entender o cenário que vive e as dificuldades para a gente poder também, inclusive, trabalhar nisso também, né? E é importante, né? A gente agradece aí demais, demais mesmo. vai querer mostrar também mais o esporte. Porque a professora deixou, né? Por escolha própria nossa. Aí muita gente pegou futebol, esportes básicos, né? Que já falam. Aham. Falou, meu, vamos pegar um esporte que ele não tá sendo tão reconhecido aqui no Brasil, mas ele é reconhecido mais lá fora. E aí a gente chegou nessa conclusão de pegar o beisebol. E, meu, Que realmente legal. entende porque ele é não tão reconhecido aqui dentro. De fato, vocês acertaram em mosca. Porque, assim, o beisebol, inclusive o beisebol brasileiro é muito forte lá fora. Uhum. É uma potência muito forte, assim, parar pra pensar, ai, times fortes do mundo inteiro. Brasil não perde muito ali não, viu? É, tipo, bem forte, mas é por puramente persistência. Por isso que a gente reclama de brasileiro, do Brasil, não sei o quê, mas a gente tem esse espírito, a gente batalha muito pelo que a gente quer. Isso transparece no esporte também. Então eu agradeço demais de vocês terem feito esse trabalho. Fiquei muito feliz quando eu soube que vocês estavam fazendo. Vocês nunca nem praticaram, nem assim, tinham afinidade com o esporte. É, e Do falou, nada escolherem. não, e a sorte é que a Lê me falou de vocês, velho. Eu falei, meu, foi tipo do nada. Aham. Não, não é possível. E foi a pessoa certa. Meu, muito obrigado mesmo pela ajuda. Que legal, imagina. Eu que agradeço a oportunidade também de estar falando, ajudando. Obrigadão.